Alô? Bom dia a todos os presentes. Antes do início da sessão, eu quero convidar os vereadores para depois da sessão, nós temos uma reunião ali no gabinete sobre a sessão solene da Expo Tupã e outros assuntos referentes, tá bom? Verificando haver o número regimental, invoco a proteção de Deus e declaro aberta a sessão ordinária do dia 12 de maio de 2025, do primeiro ano da 21ª legislatura. Coloco em discussão a ata 013/2025. Quem quiser se manifestar? Se todos estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra ao secretário da mesa, Benhur Terra, para que faça a leitura do expediente. Decreto Legislativo número 5 de 2025, de 12 de maio de 2025. Dispõe sobre a transferência da sede do Poder Legislativo Municipal durante a 65ª Expo Tupã, que será realizada de 15 a 18 de maio de 2025. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Tupanciretã, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a mesa diretora decretou e este signatário promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica transferida a sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tupanciretã para o Parque de Exposições Coronel Marcial Terra nos dias 15 e 17 de maio de 2025, período no qual será realizada a 65ª Expo Tupã. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência, 12 de maio de 2025, Carlos Augusto Brum de Souza, presidente do Poder Legislativo. Expediente 12/5, 10ª sessão ordinária. Sessão solene em homenagem ao produtor destaque do ano de 2025. O Poder Legislativo de Tupanciretã tem a honra e o prazer de convidar Vossa Senhoria para prestigiar a sessão solene em homenagem ao produtor rural destaque do ano de 2025, indicado pelo Com Rural, Senhor Dêncio Antônio Basso. Evento este que acontecerá no dia 17 de maio, às 16 horas, no auditório da sede social do Sindicato Rural, durante a realização da 65ª Expo Tupã. Desde já contamos com a sua presença. Carlos Augusto Brum de Souza, presidente do Poder Legislativo, gestão 2025. Ofício número 77 de 2025. Excelentíssimo senhor Carlos Augusto Brum de Souza, presidente do Poder Legislativo Municipal. Objeto: direito constitucional de petição. Excelentíssimo senhor presidente, diante da manifestação proferida por membro desta Casa Legislativa, a qual se fundamentou em informações parciais e opinativas do processo de tomada de contas especiais em trâmite no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, vimos solicitar à mesa diretora que proceda com a leitura integral deste ofício, garantindo o direito constitucional de petição. Promotoria de Justiça de Tupanciretã, ofício número 00920.00146 de 2025, /0007 de 8 de maio de 2025. Excelentíssimo senhor Carlos Augusto Brum de Souza, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Tupanciretã, honra-me cumprimentá-lo. Com imensa satisfação, venho comunicar minha recente assunção ao cargo de promotora de Justiça de Tupanciretã, a partir da data de 19/4/2025, colocando-me à disposição para auxílio no trato das questões relacionadas às minhas atribuições.
Aproveito também a ocasião para colocar-me à disposição pelo telefone tal, bem como de forma presencial na sede da Promotoria de Justiça de Tupã-Seretã. Renovo meus votos de estima e consideração. Atenciosamente, Lívia Colombo Liberato Braga, promotora de justiça. Pedido de providência número 56 de 2025. Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho o pedido de providência para que o Executivo Municipal, que pelo seu departamento responsável, Secretaria de Obras, possa tomar providências urgentes para a realização de serviços de manutenção na estrada de acesso à moradia do senhor Luiz Esquil, localizada no assentamento Santa Rosa, Bolsão 2, sendo que o mesmo já solicitou diretamente à Secretaria de Obras, porém a demanda não foi atendida, mesmo que recentemente a patrulha de máquinas esteve nessa comunidade. Os acessos são essenciais para o deslocamento seguro das famílias e a proximidade do inverno e do período chuvoso agrava a situação, tornando as vias intransitáveis e comprometendo o escoamento de águas pluviais. Há risco de isolamento e prejuízo aos moradores em caso de emergências. O processo... Não. Opa. Continua e depois eu vou pedir para te fazer uma correção aí. Foi colocado aqui, foi... Reiteramos ainda a necessidade de a Secretaria de Obras avalie medidas complementares para a localidade, mencionadas no pedido de providência número 38, anteriormente encaminhado como instalação de bueiros nas estradas de algumas moradias, abertura de valas para o assentamento adequado de encanamentos hídricos que atravessam a estrada nos 2 pontos, e o aprofundamento de sarjetas para evitar o acúmulo de água no leito viário. Agradecemos pela atenção e confiamos na pronta resposta, tendo em vista o interesse público e a garantia de dignidade aos cidadãos. Eu peço para o secretário retornar o ofício oriundo do Executivo na leitura. Estava fora de ordem a tua leitura. Isso. Aqui. Isso. Aqui, presidente. O processo de tomada de contas, número 0176-900-200-240, ainda não foi julgado. Atualmente, os esclarecimentos apresentados estão em análise e, posteriormente, o processo será encaminhado ao Conselho Relator para a elaboração do relatório e voto. Concluída esta etapa, seguirá para o plenário para a votação dos conselheiros. Cumpre esclarecer que, não obstante o alegado desconhecimento técnico por parte do vereador, a referida tramitação administrativa do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul é existente e tem por finalidade garantir a ampla defesa, o contraditório, a imparcialidade e o devido processo legal. A manifestação de julgamento unilateral e desprovida de imparcialidade por parte do vereador revela sua carência de conhecimento técnico e o desrespeito a pilares constitucionais do Estado Democrático de Direito, como o devido processo legal e a presunção de inocência. Em relação ao caso, o município de Tupã-Seretã, o Poder Executivo Municipal, destaca que todas as informações foram remetidas ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e que as medidas judiciais pertinentes já foram iniciadas no âmbito do Poder Judiciário Estadual. Importa ressaltar que os atos administrativos em apuração foram praticados durante o período de emergência em saúde pública, abrangendo 1. A pandemia de Covid-19, 2. As ações preventivas de controle ao Aedes aegypti contra epidemias de dengue,
zika, chikungunya e febre amarela. E 3. A crise na coleta de resíduos sólidos urbanos, medidas administrativas essenciais em contexto de crise para evitar o agravamento do caos social, com o devido registro e publicidade, sendo todos os serviços essenciais de caráter ininterrupto, fatos estranhamente esquecidos pelo vereador. O município de Tupã-Seretã, por meio do seu poder executivo, reafirma seu integral compromisso com a verdade, fornecendo todas as informações necessárias e implementando as medidas administrativas e judiciais pertinentes. Atenciosamente, Gustavo Herter Terra, prefeito do município de Tupã-Seretã. Agora vai o pedido 57. 57. Isso. Pedido de providência número 57 de 2025. Que o Executivo Municipal, pelo setor competente, providencie novamente a limpeza da sanga, com retroescavadeira, que está localizada no final da rua São Jorge, bairro Pedreira 2, uma vez que, com fortes chuvas, pode transbordar novamente, como já aconteceu anos anteriores, invadindo as casas situadas ao redor. Destaca-se que o serviço, ora solicitado, já foi bem executado no ano passado, mas com o decurso do tempo, os detritos foram novamente acumulando na referida sanga, o que pode levar novamente ao transbordo das águas pluviais, o que prejudicará sobremaneira os munícipes ali residentes. Assim, solicita-se que o serviço seja realizado com maior brevidade possível, antes da ocorrência das chuvaradas típicas da estação. Vereador Eduardo Silva de Almeida, PSB, 7 de maio de 2025. Indicação número 17 de 2025. Senhor Presidente, venho respeitosamente submeter à consideração de Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, a presente indicação, por meio da qual sugiro ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal que, observados os critérios legais e as diretrizes orçamentárias, seja estruturadas com urgência uma política de subsídio para o esgotamento sanitário de fossas sépticas dos cidadãos tupanceretanenses, bem como a organização e regulamentação dessas demandas. Justificativa. A presente propositura tem como finalidade primordial buscar uma solução efetiva para um problema que se tornou recorrente e de grave impacto social em nosso município. A dificuldade de esgotamento das fossas sanitárias nas residências dos cidadãos. A Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsan, passou a cobrar tarifas por esse serviço que, em muitos casos, excedem a capacidade financeira da população de baixa renda, tornando-se um ônus insustentável para as famílias mais carentes. Diante desse cenário, cabe ao município, no exercício de sua competência constitucional, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, adotar as medidas necessárias para sanar esta problemática com a urgência requerida. Vale destacar que o transbordamento dessas fossas tem provocado não apenas inconvenientes relacionados ao mau cheiro, mas também a proliferação de vetores e insetos, o que representa um risco iminente à saúde pública, podendo agravar situações de vulnerabilidade sanitária já existentes. Assim, entendemos ser imperiosa a intervenção do poder público municipal para garantir o acesso a condições básicas de saneamento, assegurando melhor qualidade de vida à população. Vereador Claudio Miro Cordeiro dos Santos, do PT, 7 de maio de 2025. Projeto de lei complementar número 84 de 2025, de 25 de abril de 2025, origem executivo. Altera a lei complementar número 4.788 de 17 de julho de 2024. Projeto de lei complementar número 86 de 2025, de 25 de abril de 2025, origem executivo. Autoriza o Poder Executivo a firmar termo de contrato de prestação de serviços com IP.
IP Saúde e altera o plano de custeio do contrato de prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores públicos municipais do Rio Grande do Sul, IP Saúde. Projeto de Lei Ordinária número 88 de 2025, de 25 de abril de 2025, origem executivo. Altera a Lei Ordinária número 3.645, de 30 de dezembro de 2014, que estabelece novo Código Tributário do município de Tupã-Seretã, consolida a legislação tributária e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 92 de 2025, de 7 de maio de 2025, origem executivo. Dispõe sobre o regime de adiantamento ou suprimento de fundos no âmbito do município de Tupã-Seretã. Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei de Complementar número 94 de 2025, de 7 de maio de 2025, origem executivo. Estabelece o plano de custeio do contrato de prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores públicos do Rio Grande do Sul, IP Saúde, no âmbito da Previdência Oficial do município. Passamos para o pequeno expediente. Pela ordem, vereador Benezer Cancian, vereador Pedro Gelson, vereador Vinícius, vereador José Noclésio, vereador Eduardo, vereador Luiz Valmor, vereador Benhur, vereador Claudiomiro Cordeiro dos Santos, pequeno expediente, queria aqui me reportar sobre as matérias lidas pela mesa. Saudar aqui o pessoal dos assentamentos, funcionários dessa casa, presidente do sindicato, Zaide, todo esse pessoal que está aqui prestigiando nosso trabalho. Bem-vindo a esta casa. Dizer que eu encaminhei 2 pedidos e que foi lido pela mesa. Primeiramente, um pedido de providência relacionada ao caos das estradas no interior, que é aqui pertinho, assentamento Santa Rosa. Reitero a segunda vez esse pedido. Primeiro fiz um pedido coletivo desse assentamento que solicitou a nós, inclusive tiveram aqui. Agora fizeram um patrulhamento e não fizeram empedramento. E aí reiteramos, né, esse pedido que seja melhorado as entradas. E tem um senhor que trabalha na diversificação de hortifruti granjeira, enfim, frutíferas, e que não consegue sair. E colocou, então, a dificuldade que se tem para sair dessa localidade. O senhor Esquil, para que o pessoal conheça. Foi até o secretário de obra. O secretário de obra, inclusive, saiu atravessado, porque ele cobrou que foram lá e não empedraram. Então, estou reiterando aqui e peço ao líder do governo que leve e que seja visitado, né? Colocando a questão de bueiros, que precisa também nas estradas, desnivelamento da estrada, enfim, são várias questões. E que seja resolvido, que é aqui próximo à cidade. Assim, eu acredito que outros assentamentos têm bastante problema também sobre essa questão das estradas. Fiz uma indicação a esta casa, ao Executivo, sobre a questão do esgoto. E eu já falei, inclusive, com o presidente dessa casa, já falei com o líder do governo, já conversei com os vereadores, já estive na Corsã, e cada um de nós recebe aqui a queixa sobre o valor da questão do esgoto que a Corsã cobra, que antes era o município que executava o serviço, foi privatizado, pagava de 80 a 100 reais, hoje é cobrado até 1.100, 1.200 reais. Isso é um absurdo. Para uma pessoa, várias pessoas que vêm nos visitar aqui que ganham um salário mínimo. O que está acontecendo? Tem bairros, bairro é na terra, inclusive, né, aqui na Juliana, o esgoto correndo na rua.
E aí, qual é a responsabilidade? Vai ser da pessoa, porque não tem condições de pagar 1.000 e poucos reais, e que antes era pago uma taxinha, inclusive vem na conta de cada um do cidadão, vem 40 reais, que é a taxa de esgoto, vem na conta, e aí não é cumprido e tem que pagar mais 1.000, então isso é um absurdo. Nós que somos representantes, temos que ter claro e buscar solução para essa questão. Então é caso, presidente, de audiência pública, chamar o prefeito de Sacá, chamar o gerente da Corsã, e nós temos que achar solução indimissível, as pessoas não ter condições, daí vai ser questão de saúde, o esgoto escorrendo na rua. Obrigado. Passamos à explicação pessoal. Benezer, Cancian. Inicialmente, a minha saudação ao presidente da Casa, cumprimento meus colegas vereadores, funcionários, demais pessoas aqui presentes e acompanhando o nosso trabalho, Jornal Manchete Digital, este meio de comunicação que leva ao conhecimento da comunidade tudo aquilo que é feito, né? Tudo aquilo que nós fizemos aqui no Poder Legislativo. Mas quero iniciar meu pronunciamento dizendo à comunidade que conversei pela parte da manhã no dia de hoje com a secretária da Agricultura, a senhora Cleonice Richter, a qual me passou informações da reunião que aconteceu na semana que passou na localidade do Lajeado do Celso, na propriedade da senhora Beatriz e do nosso amigo Tonheco, conhecido de todos os senhores, para tratar sobre o assunto da canalização da água potável em torno de 9 a 11 famílias daquela localidade. Inicia aqui na residência do Tonheco e da Beatriz, onde eu tive a felicidade de conseguir, juntamente na oportunidade em que estava nesta casa a vereadora Arlete, em conjunto eu e ela conseguimos um recurso, junto ao nosso deputado Pedro Westphalen, para que ali fosse perfurado, né, este poço artesiano para abastecer estas famílias, que vai desde a residência do Tonheco até o outro lado da ponte do Lajeado do Celso, né? Essas famílias, então, na medida do possível, conforme me informou a secretária, juntamente com o Adílio Serpa, que estiveram reunidos nesta semana que passou, então, em seguida, né, acredito que logo após os eventos que acontecerão nesta semana, será dado início, né, a canalização, né, a abertura das valas para estender a rede, né, estender as mangas, para levar a água potável a todos estes moradores que já vêm enfrentando dificuldades aí, né, devido à falta de água que aconteceu aí há alguns meses, algum ano atrás, assim dizendo, não é coisa de meses, é uma coisa já bem prolongada, a falta de água que vem acontecendo naquela localidade. E fiquei contente porque está sendo, né, tomada as providências para resolver, enfim, este problema da falta d'água dos moradores do Lajeado do Celso. Quero também dizer à comunidade que recebi do nosso presidente do Poder Legislativo no dia de hoje o convite oficial para a sessão solene, onde estaremos homenageando o
produtor rural destaque do ano de 2025, que acontecerá no dia 17, né? 17 de maio, às 16 horas, né, no auditório da sede social do Sindicato Rural. Estaremos, né, colegas vereadores e comunidade, fica o convite aí, para que nós faça uma belíssima homenagem ao senhor Dêncio Antônio Basso, que foi o escolhido pelo Conrural para ser homenageado durante este ano de 2025. Com certeza, se Deus quiser, estaremos lá para participar desta tão singela homenagem a este produtor rural aqui do município de Tupanciretã. Para hoje seria isto, senhor presidente, e até a próxima oportunidade. Deixo os 2 minutos que me restaram à disposição da nossa bancada de situação, se assim algum colega necessitar, que possa ser usado. Obrigado. Vereador Pedro Gelson. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste nesta sessão e através do jornal Manchete Digital. Nesta manhã gostaria de solicitar ao líder do governo para que colocasse um container no quadro frigorífico na rua H, na entrada da Vila Branca. Os moradores vieram nos procurar. Também tivemos com a convite do vereador José Nocrécio prestigiando o rodeio no último sábado na sede Campeiro CTG Tapera Velho. O patrão está aqui conosco. E também recebemos e estamos analisando os projetos de lei que norteiam a nova contratação do Estado com o município para o IP. É um projeto de suma importância, ele vem ao encontro daquelas alterações na legislação do Estado. Nós sabemos disso, que o município tem que se adequar a essas, na nova legislação e exigência do IP Saúde. Também vimos aqui que tem um projeto que o município vai subsidiar 50% da contribuição dos inativos e pensionistas. E eu gostaria, junto com os vereadores, senhor presidente, de ver a possibilidade de um estudo para que seja incluso nesta coparticipação do município aqueles dependentes que são deficientes físicos e mentais, que geralmente são de famílias o valor da sua renda é menor e cuja idade também já é de meia idade, que daria um valor bem considerável. Só para este grupo, se fosse possível, esta casa fazer uma análise e um estudo, se possível, porque isso depende de recursos e demanda aumento da despesa. Para hoje seria isso, senhor presidente, e obrigado pelo convite também da sessão solene no próximo sábado. Vereador Vinícius. Vereador José Nocrécio. Senhor presidente, nobres vereadores, assessores, funcionários da casa, amigos que vêm nos assistir aqui, prestigiar a nossa sessão. Não vou mencionar nomes aqui, porque senão vou esquecer algum nome dos amigos que estão presentes aqui, mas se sintam todos saudados. Em primeiro lugar, presidente, eu quero agradecer ao presidente, ou melhor, o patrão do CTG Tapera Velho, que está aqui do meu lado, o amigo Evaldo. No sábado eu tive a honra, junto com o vereador Pedro Salles, de visitar a sede do CTG Tapera Velho, no nosso evento do rodeio regional, que era de Panamizar, excelente, muito bonito. Fazia muitos anos, desde que eu retornei a Tupanciretã, que eu não tinha colocado meus pés lá na sede do CTG Tapera Velho. Estava conversando com o Evaldo, que época que eu fui lá quando iniciaram, eu era líder do elenco da Tia Zamir, ainda o pessoal dizia assim, nossa senhora, o Solão que vai estar aqui. E hoje eu chego lá, está uma sede fantástica, um trabalho maravilhoso do patrão do CTG, o Evaldo.
e um rodeio fantástico, bastante gente prestigiando lá. É isso aí que a gente precisa, né? De preservar a nossa cultura, né? Ver os nossos jovens lá, né? As nossas invernadas lá. Então, Valdo, meus parabéns para ti, para a tua patronagem, para a tua esposa também que está junto contigo. E para finalizar, senhor presidente, hoje é uma data que eu estava vendo agora aqui, que eu não poderia deixar de passar. Olhei agora aqui, às vezes até eu esqueço a data de aniversário da minha esposa, de alguns amigos, mas vendo agora no meu Instagram, hoje é 12 de maio, dia da enfermagem. Me coloco junto nessa homenagem. Eu e o vereador Catite fomos auxiliares de enfermagem do nosso Hospital Brasileiro na Terra, né? Então a nossa homenagem a essa classe aí lutadora. Sem a enfermagem a gente não é nada, né? É um conjunto, né? O médico, a enfermagem, a técnica de enfermagem, o psicólogo, o fisioterapeuta, mas hoje é o dia da enfermagem. Quero parabenizar a enfermagem, que trabalha sofrido, às vezes a exaustão, às vezes o pessoal me diz, mas o pessoal da enfermagem, alguns são meio cascudo. Eu não vejo por esse lado. Eu vejo que às vezes a enfermagem está sobrecarregada, né? Uma 6 horas de plantão, uma 12 horas de plantão, vocês não sabem o que é, vocês não têm noção. É chegando gente, né? Aquele corre-corre, às vezes é transporte de paciente, né? Às vezes um paciente infartando, às vezes ele está estabilizado, ali um pouco ele se desestabiliza, e a enfermagem lá junto. E infelizmente, às vezes, a nossa enfermagem não é valorizada. Então, eu aqui sempre estou defendendo a enfermagem e defenderei até onde der, e até onde não der também a enfermagem. Então, eu parabenizo a enfermagem por esse dia tão importante aí, que Deus abençoe eles, né? Nosso Hospital Brasileiro na Terra aí, às vezes sobrecarregado, a gente sabe que os plantões lá é árduo. O plantão é complicado lá, nossos plantões no Brasil na Terra. Mas com fé e com garra, a gente está junto à enfermagem aí e jamais a gente vai deixar eles de mão aí. Certo, senhor presidente? Um abraço a todos, uma boa semana, que Deus abençoe. Muito obrigado. Vereador Eduardo. Um bom dia, presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras aqui presentes. Hoje, venho aqui nessa tribuna dar os parabéns à nossa Brigada Militar, que junto com a Força Tática, nesse final de semana, fez um belíssimo trabalho, onde tirou de circulações 2 revólveres calibre 38 e uma 12. Peço que a nossa brigada faça diariamente essas diligências, tirando esses armamentos de circulação. Presidente, também agradeço ao senhor pelo convite da sessão solene e me farei presente junto com nossos colegas vereadores. Por hoje seria isso, meu presidente. Vereador Luiz Valmor. Quero saudar o senhor presidente, saudar colegas vereadores, servidores da casa, demais pessoas que nos dão a honra com suas presenças, também saudando aquelas pessoas que estão em casa nos acompanhando através do Manchete Digital. Senhor presidente, para iniciar, eu quero comentar aqui sobre o pedido de providências do vereador Eduardo, que solicita a limpeza da sanga, na rua São Jorge, no bairro Pedreira 2. Realmente, vereador, quero lhe parabenizar por este importante pedido, que a gente sabe que é um serviço importante, porque a sanga estando entupida, com certeza, no momento de muita chuva, vai inundar a sanga e vai alagar os pátios, como tem acontecido nas últimas enchentes que aconteceram. Só que eu coloco um parênteses aqui, colega vereador, que seja feito um trabalho fiscalizado, que realmente atenda à demanda, que realmente essa sanga seja limpa, seja tirado aquele resíduo do fundo da sanga que está obstruindo a sanga,
lixo, matagal, barro, e seja colocado dentro do caminhão e tirado dali. Né? Diferentemente do serviço que foi feito na limpeza de sangue lá do bairro Marçal Terra, inclusive foi um esforço aqui, né, do colega vereador Toquinho, que solicitou, né, que foi feito. Eu também já tinha feito os pedidos aqui desde o ano passado, né, mas foi feito. Só que, infelizmente, deixaram todo esse detrito, esse barro, essa sujeira, depositado ao lado da sanga, dentro dos pátios das pessoas, causando ali acúmulo de lixo, acúmulo de mosquito. Inclusive, na semana passada, uma senhora me ligou, uma mãe, que o filho dela estava com dengue, né, e não sabe se não foi dali que pegou. E eu já conversei hoje, inclusive hoje conversei com um funcionário, e eu peço, vereador Toquinho, que o senhor gestione junto ao órgão que foi feito esse serviço, e depois dessa ação eu estarei indo lá no bairro Marçal Terra para verificar realmente isso, tirar foto, para resolver aquele problema. Tirar aquele acúmulo de lixo, de resíduos orgânicos que ficaram ali e que estão prejudicando as pessoas. Lê cedo a parte, sim, vereador, por gentileza. Nobre vereador, realmente eu solicitei ao secretário de obras e o coordenador, foi retirada uma parte da terra, e a informação que me passaram que alguma parte de uma terra que tinha numa localidade lá, a família não autorizou entrar. Mas uma parte na entrada ali, na curva ali, onde que a terra estava para a rua, eles voltaram, retornaram lá e retiraram. Ficou bom, até eu fui lá, verifiquei, o serviço ficou bom. Só que realmente numa entrada ali, mais para dentro ali, diz que a família não quis que entrasse no terreno. Mas a gente pode ir lá juntamente rever isso aí, vereador. Seria isso, obrigado. Certo, vereador, eu irei também pessoalmente pela parte da tarde olhar isso aí, se o senhor quiser ir comigo, está convidado. Até eu acho que, porque se a máquina entrou lá, tem que ter tido autorização, porque não ia entrar, né, sem autorização, sem permissão, né, então vamos verificar isso de perto para que seja resolvido. Também eu quero comentar aqui sobre um pedido importante também do vereador Cláudio Miro, né, uma indicação que solicita com urgência, né, a política de subsídio para o esgotamento sanitário de fossas sépticas em Tupã-Sretã. Vereador, isso aí eu estou desde o ano passado, inclusive no bairro Marçal Terra, no bairro Ana Terra, eu fui com o Emilson, né, Emilson? Em várias famílias lá do bairro Ana Terra, que estão com suas fossas transbordando, né, e não tem como pagar R$800 para a Corsã. Mandaram um caminhão vir de Santa Maria, né, e aí o contribuinte aqui, que muitas vezes vive com salário mínimo, né, muitos deles nem têm, pagam aluguel, estão com suas fossas transbordando, inclusive o seu Sérgio, vereador Toquinho, que o senhor conhece, lá do bairro Marçal Terra, doente, com câncer, está lá, transbordando também, e não tem condição de pagar, como a maioria das pessoas não tem condição de pagar. Aí eu procurei me informar, o ano passado, fomos no Executivo Municipal, né, e o que nos informaram, porque a Prefeitura fazia antigamente esta coleta com aquele caminhãozinho que todos conheciam, né, azulzinho atrás, e ali com a manga, fazia o esgotamento ali, cobrava só uma taxinha de cada contribuinte. Só que mediante, colegas vereadores e comunidade de Tupã-Sretã, há denúncias que foram feitas junto ao Ministério Público, né, alegando que o município não estava atendendo às normas legais, normas ambientais. O Executivo Municipal foi informado que a partir daquele momento estava proibido de usar esse caminhão para fazer esse tipo de serviço. Inclusive teve a patrã aqui em Tupã-Sretã, do Estado, que é a fiscalização ambiental, proibindo que o município continuasse usando esse meio. E eu convido o senhor, vereador, faço questão de nós
irmos ao Ministério Público, marcarmos uma audiência para termos uma solução sobre isso. Porque, na verdade, temos que achar uma solução. Porque o contribuinte, e muitas vezes pessoas de pouco poder aquisitivo, não têm condições de arcar com esse valor aí, que a gente entende que é muito alto. Também eu quero comentar aqui, presidente, porque hoje vai a votação também, os projetos aqui nesta casa. Nós temos o projeto aqui 87, que institui o programa de melhoramento bovino de Tupã-Seretã, né, e dá outras providências. Um projeto importante, a gente entende que é um projeto muito importante, principalmente aí para o nosso produtor rural, e aqui eu vejo aqui, né, várias pessoas assentadas, né, que irão se beneficiar desse programa. E também tem uma emenda modificativa aqui do colega vereador Claudio Miro, né, que diz o seguinte, no inciso 1º do artigo 5º aqui, né, que incluirá entre as suas ações aquisição de botijão de nitrogênio líquido, armazenamento de sêmen, trazendo a inseminação artificial, com o método de reprodução assistida, visando o incremento genético do rebanho local. Ótima emenda, colega vereador, com certeza, e eu sempre digo aqui nesta casa, e para quem me conhece, eu jamais irei votar algo nesta casa. Catite, tu pode usar o tempo do... Obrigado, presidente. Eu jamais irei votar aqui nesta casa algo que for prejudicar alguém, ou pessoas, ou entidades, né? Principalmente os pequenos produtores, que são aqueles que a gente sabe da luta do dia a dia, do trabalho que enfrentam aí, para estarem no campo, né? E aí, nós recebemos aqui nesta casa, presidente e colegas vereadores, um projeto de lei 91, né, que dispõe sobre a instituição do Programa Municipal de Desenvolvimento Genético Bovino de Tupã-Seretã e dá outras providências, né, que basicamente ele supre aquela emenda do vereador Claudio Miro que está nessa casa, basicamente dizendo aquilo que está na emenda, ou seja, é um projeto que irá contemplar, né, os itens que estão na emenda, e diz o seguinte aqui, ó, fornecimento gratuito de inseminação artificial, quando realizada pelos técnicos do município de Tupã-Seretã, parceria com instituições públicas e privadas para oferta de serviços, né, e insumos, né. Então, é uma emenda que contempla, né, um projeto, é um projeto que supre aquilo que faltou naquele projeto 87, e queremos votar nessa casa. Então, eu acho, colega vereador, né, desnecessário nós votarmos essa emenda, porque a gente entende, e nós estamos reunidos hoje de manhã, bancada de situação, a gente entende que os itens que estão na sua emenda já estão contemplados no projeto 91. Então, nós votando o projeto 87 e o 91, com certeza irá englobar tudo que está na sua emenda. Então, com certeza era isso, né, explicar para a comunidade aquilo que a gente está votando aqui nessa casa, sem fazer politicagem, né, e a gente não precisa disso, eu não preciso disso, porque conheço todos e todos me conhecem, e jamais irei votar nesta casa projeto que irá prejudicar alguém. Era isso, muito obrigado. Vereador Claudio Miro. Oh, perdão, Benhur. É que o Benhur tinha me avisado aqui que não ia fazer os... vereador Claudio Miro. Queria aqui no grande expediente saudar a comunidade que já citei anteriormente, o pessoal dos assentamentos, o pessoal aqui dos bairros. Inicialmente eu queria aqui dizer que
dos pedidos que apresentei, indicação nessa casa, relacionada à vida do cidadão de Tupanciretã. Primeiro sobre estrada, e quero englobar aqui todos os assentamentos. Agora com essa chuva que deu, muitos caminhões caratolados, até mesmo leite, tiveram dificuldade de escoamento. Como sempre acontece, tem que fazer uma força-tarefa nesse sentido para que resolva, como citei nessa indicação localizada, mas em todos os locais esses problemas. É preciso fazer um trabalho de investir no orçamento, dar um salto de qualidade para esse setor. Não adianta fazer uma Expo Tupã, mostrar muita coisa, se o produto não sai lá da roça, lá do agricultor. Esse é o principal ponto, o logístico. A ração não chega, o leite não sai da propriedade e o produtor fica sem renda. Esse é o principal ponto na agricultura. Mesmo que a agroindústria não tem o sair de lá da propriedade se não tiver essa questão. Falar sobre a indicação, e aqui, vereador Luiz Valmor, eu acordo com Vossa Excelência e os demais vereadores desta casa que nós temos que ir no Ministério Público, então. Se o Executivo Municipal, que é o que pode fazer, ou achar auxílio para o transporte, né, auxiliar a esse transporte que vai, quando esgota, auxiliar a essa empresa, um mecanismo administrativo. Se não vai fazer, temos que ir à Justiça, para que busque ter, de fato, uma solução para essa questão, porque já está falado bastante e ação pouca. Então, essa semana nós temos que achar uma solução para isso e buscar um mecanismo de diálogo, discussão, para que, de fato, resolva. Ontem, me ligou uma senhora, me dizendo só, sobre a questão que uma senhora pegou o ônibus de Tupanciretã aqui, no Dia das Mães, uma gestante, e foi a Santa Maria, perto de Val de Serra. Essa gestante começou a sentir dores de parto. Pasme, não tem gineco-obstetra no município, né? Ela foi buscar o mecanismo e a Santa Maria, certo? Isso que me passaram. Foi chamada SAMU de Júlio de Castilho para essa senhora ser atendida. Melhores detalhes sobre essa questão eu vou buscar, porque apenas uma pessoa segunda que estava no ônibus me falou essa questão e me deu. Mas essa é uma questão de quê? Porque nós não temos atendimento daqui de fazer um atendimento com uma gestante, você não temos gineco-obstetra, né? E tantas outras coisas que precisam na área da saúde. Mas eu vou só dar um relato nessa questão, porque foi me avisado. Então, a dificuldade que temos na área da saúde, é admissível o tamanho que é. Só um minuto, só para dar uma corrigida, não. Só um minuto. Pode ser, não tem problema. A minha enteada ontem estava no... Lá no microfone, lá. A minha enteada ontem foi, Valdomiro, no ônibus, e essa pessoa pegou o ônibus em julho e deu problema... De Tupã, né? Ela não era de Tupã, ela pegou o ônibus em julho. Só uma correção. Sim, mas ela era de Tupã. Ah, era de Tupã? Ah, tá. Mas daí na dirigência ele foi chamado de Val de Serra para lá, a SAMU daí. Tá bem. Melhores informações sobre isso, porque foi solicitado e essa senhora é de Tupanciretã. Eu quero aqui dizer que foi lido um ofício nesta casa. Ora, me parece que primeiro há um sistema do administrador do município de reprimir funcionário público, de fazer regras e ter uma postura ditatorial. Agora vem querer dar uma de moral para vereador dessa casa. Mandar ofício para essa casa dizendo vereador despreparado, vereador falando as inverdades. Eu quero apresentar para vocês aqui, ó, e se quiser o líder do governo, está aqui do Tribunal de Conta. Eu estou baseado em lei do que eu falo nesta casa. Os pareceres dos conselheiros sobre a questão do lixo em Tupanciretã.
da investigação que tem. O que está em sigilo, está em sigilo. O que não está, qualquer um de vocês pode ir lá e entrar no Tribunal de Contas e acessar. Se eu falei aqui, é porque estou embasado. O voto dos conselheiros sobre o caos de indício de corrupção no lixo de Tupanciretã. Chega a 19 milhões a investigação que está. Chega a 19 milhões. E tem já aqui descrito pena no voto dos parecer a integrante sobre essa questão. Ora, se o vereador, nós temos, inclusive, desse processo, nós deveríamos criarmos uma CPI paralela. O Congresso Nacional, por muito menos, está investigando várias questões de CPI. Tupanciretã, o GAECO, nada mais, nada menos, o Ministério Público, o GAECO, em Tupanciretã, investigativo, e os vereadores, nós teríamos que ter investigação paralela. É esse o nosso papel do fiscalizador. Está aqui o voto do Ministério Público, condenando, inclusive, a defesa do município desconsiderada, toda ela desconsiderada. E aí vem me dizer que o vereador está aqui fazendo demagogia, que está falando. Graças a eu fui eleito pela uma camada que deu o meu papel como fiscalizador de dar notícia para o povo, dar ciência para o povo do que está acontecendo. Se está em sigilo, parte está em sigilo. O que não está em sigilo tem que estar na boca do povo. Saber a realidade. Quem vota, quem elege, quem contribui é o povo. E aqui quer intimidar vereador, vai buscar a tua casinha, prefeito. Aqui não. Aqui comigo vai ter a verdade dos fatos. Não vim para esta casa para dizer amém para prefeito. Vamos se respeitar. Busca o seu direito, vai lá no Ministério Público, me denuncia. Então, quero entregar aqui, todo detalhadamente. Finalizando, dizendo do projeto, vereadores do amor, e os vereadores dessa casa. Se esse projeto do melhoramento da bacia leiteira e a emenda, ele está em outro processo, que outro projeto que veio para essa casa, porque veio depois. Só para finalizar, presidente. Ele veio depois, foi retirado, eu fiz a emenda, voltou o projeto, outro projeto para cá, foi uma manobra. Entende? Então, quem defende essa ideia, vota a emenda, não vai mudar nada. Vota a emenda e vota o projeto. Né? Porque foi uma análise do projeto. Vota as duas e está tranquilo. Né? Por isso que eu peço ao vereador, o apoio dos vereadores. Inclusive está aqui os nossos produtores que vieram aqui, algum que representa alguns estacionamentos para ouvir os colegas vereadores defender a causa do produtor de leite, que tanto necessita essa questão. Então, votamos as emendas e votamos o projeto anterior também, que veio depois. Fica 0-0, que nem diz o ex-vereador Ronaldo, que o projeto fica bonitaço, nós votando junto nessa matéria. Obrigado. Passo meio baixo. Passo a presidência ao vice-presidente, Toquinho, para fazer uso da palavra. Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador Carlos Augusto para fazer uso dela. Inicialmente, bom dia às pessoas da comunidade que estão aqui acompanhando nossos trabalhos, aos nossos funcionários da casa, colegas vereadores. Venho aqui para, em primeiro lugar, nós falarmos dessa nossa sessão solene, que é um regramento do município, coordenado pelo ConRural, no qual, em reunião, eles indicam à Câmara Municipal o homenageado na exposição Tupanciretã, onde que nós tivemos a última Expo Tupã em 2019, aonde que foi homenageado o pequeno produtor Fiorese, né? E agora, por um acordo, é homenageado alguém do agronegócio, e que nós temos a honra de homenagear o seu Dêncio Antônio Basso, né? Um produtor conhecido, já com a idade avançada, que veio também aqui com muita dificuldade, com muito trabalho, desenvolveu o seu trabalho, mais precisamente na região do Espinilho Grande, e que se desenvolveu e lá constituiu sua família, seus filhos, e continua até os dias de hoje
com o trabalho na produção rural. Então ele será o homenageado e venho aqui ratificar a nossa participação no sábado, às 16 horas, no Salão Nobre do Sindicato Rural de Tupanciretã. Em segundo lugar, também manifestar essa participação com força aqui da mesa diretora e eu como presidente, dessa conversação e desse trabalho em relação aos esgotamentos de fossas na cidade de Tupanciretã, que nós temos que buscar uma solução. Estou tentando aí firmar uma reunião com o pessoal da Corsan e já disse para eles, se tiver muito difícil para eles virem aqui, nós locamos uma van, montamos uma equipe e nós vamos até eles. Porque esse assunto não pode mais ficar aguardando solução. Nós temos que ter uma solução e um posicionamento definitivo da Corsan. Porque na conta vem ali o recolhimento, a taxa, né? E essa taxa, se nós multiplicarem por 12, nós temos pelo menos cada usuário, teoricamente, teria uma coleta, no mínimo, por ano, para ser usado ou ressarcido, como queira dizer. Isto, nós temos que achar uma solução e dizer a todos aí que estaremos aí fortes nessa busca de uma solução. Muito obrigado. Presidente, presidente, eu gostaria de usar a parte. Sim. Vamos ver, colega vereador Guga, da possibilidade legal, daqui a pouco, vereador Nenê, dessa casa chamar a Corsan, chamar aqui na Casa do Povo, aqui dentro. Não, exatamente. Eu estou dizendo que se eles não vierem, de forma legal, nós e a gente estaremos lá. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Guga. Retorno à presidência ao vereador Carlos Augusto para dar continuidade aos trabalhos. Assumo a presidência e passamos para a ordem do dia. Emenda modificativa número 01 de 2025, de 29 de abril de 2025, origem legislativo, ao projeto de lei complementar número 087 de 2025, de 25 de abril de 2025, origem executivo. Modifica dispositivos do projeto de lei complementar número 087 de 2025, de origem do Executivo, que institui o programa de melhoramento bovino de Tupanciretã e dá outras providências. Coloco em discussão o presente emenda. Vereador Benezer. Vereador Pedro Gelson. Vereador Vinícius Melo. Vereador José Noclésio. Vereador Eduardo Silva. Vereador Luiz Valmor. Vereador Benhur. Vereador Claudio Miro. Em discussão, a emenda modificativa 01, de nossa autoria, ao projeto 87, que institui o programa de melhoramento bovino em Tupanciretã. Primeiramente, nós identificamos esse projeto, para a comunidade entender. Ele esteve nessa casa há um mês e pouco atrás. A gente apresentou as emendas, essa emenda, e o prefeito retirou o projeto, porque estava em pauta para votação. Na hora da votação, foi retirado. A causa foi nossas emendas. Ele mandou de volta o projeto, retirou e mandou de volta o mesmo projeto sem mudança nenhuma. Só mudou o número da entrada. E eu reapresentei a mesma indicação, né? E aí não estava incluído, contemplada no projeto, a nossa emenda. Por que não foi incluído? Tá. Houve uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Rural, onde eu faço parte como suplente, eu, Antoninho Conceição, questionamos essa questão para a secretária da Agricultura. Ora, após veio o projeto, agora essa semana o projeto diz que ela tinha um programa de inseminação artificial que ia contemplar
e que não foi junto no projeto e que ela ia mandar outro projeto. Tudo bem, tranquilo, é isso, debate, diálogo, faz parte do processo. Se tivesse, eu não ia apresentar emenda. Aí apresentou o projeto, 91 dispõe sobre instituição, que vai ser votada agora, após esse vai ser votada essa. Né? Instituição do programa de melhoramento genético. Esse aqui é o melhoramento bovino, esse aqui é o melhoramento genético. Tá. Nesse está contemplado as emendas, parte da emenda, que vai vir depois. O que eu quero dizer com isso? Votando esse projeto de melhoramento bovino e as minhas emendas, o que vai pesar se depois vai ser votado esse completo? Então, é a questão de nós respeitar o poder do vereador que ele tem de apresentar emenda. Ele é mínimo, nós aqui é de fiscalizar e não podemos legislar em ensino financeiro, enfim, mas tu está apresentando indicação. Respeito, eu respeito qualquer vereador aqui, votei em vários e voto. Ele está contemplado nesse projeto e depois vai ser votado o projeto completo. Então, a única questão que não vai, há uma questão sobre a inseminação, sim, e sobre a outra questão da emenda do artigo 2º, aonde veta a compra dos touros, que está no projeto, a compra dos animais touro, dos produtores de Tupã-Seretã, e eu coloquei que seja comprado da região, aonde tem melhoramento genético da região. Por que ficar vetado só para Tupã-Seretã? Esse é o artigo 2º que eu coloquei, que seja para todo, aberto para a região, licitação, enfim. Esse é o normal. Para que está no corpo do projeto específico quem vai vender os touros, os produtores de Tupã-Seretã. Então, essas que as mudanças. Eu pediria aos colegas vereadores, diante daqui que está a apresentação de alguns representantes dos assentamentos, enfim, a importância, que votasse na emenda, assim como eu sempre votei também, que é interessante, publicamente a gente tem que votar. Então, peço a vocês que não vai mudar em nada no ponto de vista da inseminação, mas vai mudar sobre a questão de abertura para a comercialização, de buscar esses animais. Tá bem? Coloco em votação a emenda. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, levante-se ou manifeste-se. Contra 7-1. Secretária. Projeto de lei complementar número 87 de 2025, de 25 de abril de 2025. Origem executivo. Institui o programa de melhoramento bovino de Tupã-Seretã e dá outras providências. Coloco em discussão. Vereador Benezer. Vereador Pedro Gelson. Vereador Vinícius. Vereador José Nocésio. Vereador Eduardo. Vereador Luiz Valmor. Vereador Benhur. Vereador Claudiomiro. Sobre o projeto 88, já com uma desaprovação das emendas, 87, eu mudei o 78 e 87. Dizer que eu vou votar a favor do projeto. Eu vou votar. Né? Mesmo tirando as minhas emendas fora. Que vai contemplar no outro projeto, eu vou votar recente. Agora, o que vai ficar fora vai ser a transparência. Por que ficar retido para os produtores agropecuários vender os seus touros para aqueles que vão buscar e pagar 15 mil reais um touro? Até 15 mil reais. Algo tem errado. Depois, naquele processo maior ali do Tribunal de Contas,
Né? É assim que se começa. Dá oportunidade ao Poder Legislativo não fiscalizar e botar as emendas que é necessário. Aí, manobra, retirar o projeto, buscar, trazer ele de novo. Mas, gente, vamos buscar o maior, isso é uma questão pequena, para ajudar o pobre agricultor que não tem o ir e vir, que tem dificuldade. Porque um vereador que é da oposição aqui, e agora se consolidou o vereador Pedro, que é um vereador da oposição, derrubar uma emenda, qual o significado disso? Lamento profundamente. Todos que vocês apresentar e que seja de finalidade pública da vida do cidadão terá meu voto. Manobras eu não faço parte. Eu faço parte daquilo que é verdadeiro e que fazem parte da vida do cidadão, que seja o mais pequeno ou mais grande, contribui com esse município e tem que ter transparência, tem que saber o que acontece no município. Vergonhoso. Vergonhoso. Vem à tribuna e diz por que não vota contra. Vai na tribuna e diz por que vota contra, não vota silenciosamente. Diz para a comunidade por que isso é não importante. É porque hoje de manhã se reuniram todos os vereadores na Casa Grande e o prefeito ditou e vocês cumprem a ordem do prefeito. Vocês não têm opinião própria para votar. A comunidade tem que saber disso. Vereador é mandado por um ditador de Tupã. É isso que os vereadores são. Então, quero aqui dizer que vou votar, mesmo questionado sobre essas questões dos 2 artigos, vou votar favorável, porque eu sou defensor da agricultura familiar e também da empresarial, porque eu acho que é importante para a agricultura, para a balança comercial, mas manobra, não. Muito obrigado. Coloco em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, vote ao contrário. Aprovado, unanimidade. Projeto de Lei Complementar número 91 de 2025, de 29 de abril de 2025, origem executivo. Dispõe sobre a instituição do Programa Municipal de Melhoramento Genético Bovino em Tupã-Seretã e da outras providências. Coloco em discussão. Vereador Benezer. Vereador Pedro Gelson. Vereador Vinícius. Vereador José Noclésio. Vereador Eduardo. Vereador Luiz Valmor. Vereador Benhur. Vereador Claudio Miro. Comentasse aqui sobre o projeto de lei 91, dispõe sobre instituição do Programa Municipal de Melhoramento Genético Bovino do Tupã-Seretã e da outras providências. Eu acho que esse é um projeto, depois do debate nesta casa, tudo ele faz bem. O debate favorável, contrário, importante que está na mídia, importante que está fazendo parte do processo. Né? Porque desse debate, da retirada, de voltar, de fazer o debate das emendas, surgiu este. Juliano, produtor de leite lá do Aliança, né? Produtor aqui do São Domingos, Valcir, Valdomiro, os demais. Vocês sabem quanto vocês sofrem para tirar o leite. Inclusive uma empresa, né? Uma empresa de fora de Tupã-Seretã, caloteou e caloteia. O produtor entrega o leite ali, 45 dias ele vai receber o leite. Dificuldade das estradas do ir e vir. E aí, eu que fiquei 11 anos, fiquei acompanhando 11 municípios em 4 anos, Boa Vista do INCRA, tem um município pequeno, tem uma patrulha agrícola que faz a silagem, custo do óleo diesel para o agricultor. Isso é quantos centavos dá no leite mais. Poderia estar nesse corpo desse projeto, não só em inseminação artificial, fosse mais completo. Lá 2 máquinas grandes.
Porque sabe quanto entra para o comércio local do leite de Tupã-Seretã? Dos produtores? 3 milhões que é gasto do dia 15 ao dia 20. 3 milhões. Isso é do sacrifício de vocês. E aí não tem incentivo. Não tem o ir e vir registrar, que é obrigação, não tem incentivo para a bacia leiteira. E aí esses agricultores são beneficiados lá. Agora é o início. A inseminação. Talvez chegue um botijão de sêmen, cada localidade, que colocaram no outro projeto, touro. Ninguém quer saber de touro. Porque além de incomodar na propriedade, ainda é o custo alto. O pessoal quer inseminação artificial, que um veterinário que vocês têm lá no assentamento, em lugar ainda tem botijão, incentivar se botar sêmen e nitrogênio e colocar em todas as localidades, que um faz para 50, 100 produtor. É essa a realidade, né? Então, talvez deveria vir aqui nesse projeto a questão de ter máquinas para fazer silagem rápida, que vocês pagam 15, 20 mil reais para fazer, que vem de Júlio de Castilho, uma máquina, que poderia o município com o diesel só, que era o custo, tem funcionário, e vocês reduzissem esses 15 mil reais, soma na soma dos centavos, porque é centavo do leite, quanto daria? Inclusive nós temos um projeto de lei de apoio à bacia leiteira que aprovou nessa casa e é promulgado, que deveria copiar para aquele projeto, né? Então, esse é um bom projeto, votaria a favor, só que tinha que ter mais incrementação em cima, mas em função do debate nesta casa, das emendas. Muito obrigado. Coloco em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, manifeste-se. Aprovado por unanimidade. Passamos à comunicação de líder. Líder do PSDB, Pedro Gelson. Líder dos progressistas, Vinícius. Líder de governo. Líder dos progressistas, José Naclécio. Eduardo, líder do PSB. Luiz Valmor, líder do Republicano. Benhur, líder do PL. Cláudio Miro, líder do Partido Trabalhista. Trabalhadores, perdão. Trabalhista. Trabalhar mais. Eu aqui, em comunicação de líder, eu queria aqui dizer à comunidade de Tupã-Seretã, e quem está nós escutando, que apresentarei um projeto de lei. Falei para alguns vereadores, e aqueles que quiserem acompanhar, inclusive, nós, se possível, nós assinar 8, o presidente dessa casa não assina, mas os 8 que quiserem assinar junto esse projeto, eu sou democrático, compartilhei as ações e todos são autor desse projeto. É o projeto de emendas, como tem o Congresso Nacional, como tem a Assembleia Legislativa, as emendas ao orçamento, que nós podemos legislar até 2,5% do orçamento, nós, vereadores, indicar. Nós indicar nas atividades que nós achar importante. Existem várias câmaras de vereadores e nós já temos com esse projeto pronto e queremos, se quiser assinar junto, está à disposição para a gente no próximo orçamento nós dizer, ó, em comunidade tal, daqui a pouco dá 100 mil para cada um ou 50, mas tu colocar, distribuir conforme o orçamento dentro da legalidade em cada localidade. Lá no assentamento tal precisa de um local para fazer exercício físico que nem tem aqui na frente da Câmara, né? Bota na comunidade, outro local aqui no bairro tal, precisa no centro comunitário alguma coisa. Tu indica, o vereador indica, e nós temos que começar a fortalecer essa casa legislativa, não pode ficar só na Casa Grande. Nós temos que fazer que os vereadores tenham mais posição e tenham a responsabilidade naquilo que compete e que é de direito. Porque daí, penso muitas vezes para discriminar o poder legislativo ou o vereador, porque nós temos que, o orçamento ele é importante. Então eu vou já comunicar aqui que nós vamos apresentar no próximo dia, quem quiser disponibilizar, e nós procurar, precisamos assinar para mudar a lei orgânica, precisa no mínimo 3 vereadores. Se nós quanto mais assinar, para a gente poder, eu sozinho não consigo, nenhum de nós consegue apresentar, porque tem que mudar.
Então nós temos que ter no mínimo 3 para disposição para todos nós assinar junto. É muito importante, pode olhar em várias câmaras de vereadores que já existem. Finalizando, dizer que aqui represento o presidente Lula nesta casa legislativa e muito tem feito. Agora está na China e passou na Rússia e foi na China. Muito milhões de investimento no Brasil, né? Na área industrial. Enfim, é importante essa relação que não tinha antes e que está tendo agora por um governo responsável, reconhecido no mundo inteiro, trazer para cá investimento para a nossa economia, gerar emprego e renda, fortalecer. E essa é muito importante, essa parceria com esses 2 países, e que o governo está no rumo certo, voltando o emprego crescer, como já cresceu muito, e o governo cada vez melhor para a vida do cidadão brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Nada mais tendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão ordinária do dia 12 de maio de 2025. E volto a convidar para a nossa reunião ali no gabinete.